Olá! O meu vídeo de hoje não vai ter roteiro personalizado, nem nada foi planejado. Eu simplesmente decidi ligar a câmera e contar para vocês o meu relato de parto. Eu passei por um parto prematuro devido ao meu bebê estar com restrição de crescimento intrauterino. E neste vídeo eu vou te contar como foi o diagnóstico e quais foram as medidas que a equipe médica tomou para nossa situação. O meu nome é Angélica, eu sou Nutrition Coach e se você gosta de assuntos sobre saúde, emagrecimento e fertilidade, se inscreva no meu canal. Hoje eu consigo falar tranquilamente sobre este assunto porque o meu bebê já está com 4 meses, Samuel está crescendo forte e saudável. Mas recapitulando o início da minha história para quem ainda não me conhece, em 2024, após 2 anos de tentativas, eu finalmente consegui o meu positivo. Eu estava grávida. Aí, nesse percurso de início de gestação, eu acabei tendo uma torção ovariana. Algo extremamente raro de acontecer no início de uma gestação, mas aconteceu comigo. Aí os médicos precisaram então retirar o meu ovário e minha trompa do lado direito. E após esse episódio, essa cirurgia, então eu tive também uma perda gestacional, com 6 semanas. Depois disto, fiquei apenas com um ovário e o meu sonho de ser mãe parecia cada vez mais distante. Daí eu decidi então mudar os meus hábitos alimentares, eliminei 18 quilos, consegui finalmente regular o meu ciclo menstrual e depois de 6 meses, novamente veio o positivo, eu estava grávida de novo. Já estando eu grávida, que já foi um milagre, né, devido à minha situação, eu ter conseguido engravidar naturalmente, tendo apenas um ovário, foi uma vitória muito grande. E a minha gestação toda foi muito saudável, muito abençoada. Eu já até tenho aqui no canal alguns vídeos onde eu falo, né, da minha gestação. Estava tudo correndo maravilhosamente bem, até que num ultrassom, com 32 semanas, nós descobrimos que o Samuel estava com restrição de crescimento intrauterino, ou seja, ele não havia ganhado o tanto de peso que deveria para aquela idade gestacional. O último ultrassom que eu havia feito antes dessa descoberta foi nas 29 semanas. Até então, ele estava se desenvolvendo perfeitamente bem, estava com o peso dentro, né, de uma curva de crescimento saudável. Mas então, com 32 semanas, veio esse diagnóstico, onde eu perdi o chão. Acho que essa é a expressão mais adequada para se usar. Eu fiquei sem chão. Porque imaginem vocês, eu que prezo, né, tanto pela nutrição, sabendo que eu me alimentava bem, que eu estava saudável e de repente o meu filho parou de crescer. Foi uma decepção, né, muito grande para mim. Foi difícil de aceitar no início, mas repetimos o exame depois de alguns dias para ter certeza, né, que realmente era uma restrição de crescimento, porque existe uma diferença entre um bebê pequeno para a idade gestacional e um bebê restrito. Então, para a médica constatar que realmente era uma restrição, a gente aguardou alguns dias e repetimos o ultrassom com Doppler. Nesse ultrassom, o Doppler estava saudável, não apresentou nenhum problema no líquido amniótico ou na placenta a princípio. Mas como o bebê não estava ganhando peso, a minha obstetra solicitou a minha internação. Então, nas 33 semanas de gestação, eu fui internada no hospital para ficar em repouso absoluto. E nestas mesmas 33 semanas, foi solicitado para que eu tomasse 2 injeções de Celestone, que é um corticoide que é aplicado nas gestantes que têm alto risco para parto prematuro. Então eu tive que fazer essa aplicação, foram 4 ampolas divididas em 2 injeções.
Segundo a medicina, este corticoide, né, que é em forma do Celestone, o medicamento Celestone, ele serve para ajudar o bebê a amadurecer o pulmão mais rápido. Então, em caso de parto prematuro, o bebê seria muito beneficiado com esta medicação. Então, eu fiz e fiquei internada em repouso absoluto. Durante a internação, lá no hospital, todos os dias era feito exame para controlar os movimentos fetais, assim como acompanhamento de ultrassom com Doppler também era feito a cada 3 a 4 dias no máximo. A cada 2 horas a equipe médica também vinha verificar a minha pressão arterial, vinha verificar os batimentos cardíacos do bebê, estava sempre tudo ótimo. A minha pressão arterial se manteve em 10/6 durante a gestação inteira, porque uma das causas, né, para restrição de crescimento intrauterino seria a pressão alta da gestante, o que não se aplicava no meu caso. A minha pressão esteve regulada durante toda a gestação. Outra causa que poderia levar a isso, um bebê pequeno demais ou até grande demais também em alguns casos, é o diabetes gestacional, o que também não era o meu caso. Diminuição do líquido amniótico também estava descartado. O líquido amniótico sempre estava normal em todos os exames, porque durante essa internação foram feitos muitos exames para tentar entender o que estava causando essa restrição de crescimento no meu bebê. Mas todos os meus exames estavam sempre normais. Exames nutricionais, principalmente, todos excelentes. Os meus níveis de vitaminas e minerais sempre estavam ótimos, bem acima da média do que costuma estar, né, nas gestantes. Ferritina também, que é um marcador que poderia indicar uma anemia materna, a anemia ferropriva, que também pode causar restrição de crescimento. Não era o meu caso, porque a minha ferritina estava em 86, também estava, né, num nível ótimo. Então, todas essas causas iam sendo descartadas. Não era pressão alta, não era diabetes gestacional, não era falta de líquido amniótico, colo do útero muito curto, ou descolamento de placenta também não, deficiência de alguma vitamina e mineral também não, anemia também não, até porque eu sempre prezei por uma alimentação saudável ao longo de toda a minha gestação. Então, eu não poderia acreditar que a nutrição tivesse tido algum impacto para isso estar acontecendo, muito pelo contrário. O fato de eu estar bem nutrida foi o que garantiu que, apesar de tudo, o meu bebê tivesse nascido saudável, que depois eu vou contar para vocês mais adiante, então, como ele nasceu e como que foi. Mas, como não era encontrado nada de errado, a gente não sabia realmente o que estava causando essa restrição de crescimento no bebê. Chegamos então nas 34 semanas de gestação, 34 semanas e 1 dia, para ser mais precisa. Estava eu no hospital, fui logo pela manhã fazer os exames que eram feitos todos os dias, né, para acompanhar o desenvolvimento dele, a saúde dele. E daí foi onde o meu mundo caiu de vez. A situação já não estava boa devido ao fato de eu estar internada, mas neste exame que foi feito com 34 semanas e 1 dia, daí o Doppler também começou a apresentar alteração bem grave. Ou seja, a minha placenta estava no limite, o meu bebê não estava mais recebendo nutrição e quase não estava mais recebendo oxigenação. Então Samuel estava entrando em sofrimento fetal. O percentil dele, ele vai até 99. Então um percentil minimamente saudável para um bebê precisa estar acima de 10 e abaixo de 99. O percentil do Samuel estava em 1. Neste dia,
de 34 semanas e 1 dia de gestação. Então o Samuel estava no percentil 1. Aí o que o hospital optou por fazer? Uma cesárea de emergência, porque o Samuel precisava nascer. Ele estava entrando em sofrimento fetal, não tinha mais como deixar ele na minha barriga. Os movimentos fetais também começaram a diminuir drasticamente neste dia. Então, simplesmente, ao longo da semana onde eu fiquei internada, os exames ainda estavam sempre bons, a gente estava conseguindo, manter a gestação, mas literalmente da noite para o dia, o cenário mudou completamente, os exames todos ficaram alterados, e daí eu precisei ir para a cesárea de emergência. Porém, aí a tensão maior ainda aconteceu depois disso. Obviamente que como ele ia nascer com 34 semanas e era um bebê restrito, ele precisaria de um leito de UTI neonatal. Porém, a maternidade em que eu estava internada estava sem vagas. Não tinha leito de UTI neonatal para o meu filho. Resumo da história, eu tive que aguardar mais de 12 horas entre o resultado dos meus exames completamente alterados e o nascimento do Samuel. Este meio tempo foi de 12 horas, as 12 horas mais tensas e aflitas que eu já passei na minha vida. Até então eu achava que o dia que o meu ovário torceu e que eu precisei também passar por uma cirurgia de emergência, até então eu achei que tivesse sido o momento mais tenso da minha vida. Mas esse momento entre o exame e o parto conseguiu superar todas as coisas que eu já senti até então. Medo, muito medo, uma sensação de impotência, porque eu não tinha o que fazer. Os médicos foram muito claros que enquanto não tivesse leito de UTI, eles não poderiam realizar a minha cesárea. Mas eu tinha fé e certeza de que o Samuel ia nascer saudável. Mas ainda assim, a médica falou que o leito na UTI neonatal precisava estar disponível por uma questão de segurança, que todos os bebês prematuros precisam ter leito de UTI, independente se ele fosse precisar de suporte para respiração ou não. Mas finalmente, 12 horas depois, eles conseguiram leito para o meu filho num outro hospital, na mesma cidade, porém em outro hospital. Aí finalmente nós conseguimos ir para o meu parto. Samuel nasceu às 8h19 da noite, numa sexta-feira, no dia 20 de fevereiro de 2026. Ele nasceu com 1,640 kg e medindo 39 centímetros. Idade gestacional 34 mais 1. Ele nasceu respirando sozinho, nasceu lindo, perfeito, saudável. Não precisou de suporte para respirar, mas ainda assim ele precisou ficar internado, porque os médicos só dão alta para um bebê prematuro quando ele atinge um peso mínimo de 2 quilos. Como ele estava com 1,640 kg, ele necessitou de internação para poder ganhar peso. No total, então, foram 18 dias de internação. Quando ele nasceu, ele foi transferido de ambulância para outro hospital, onde eles conseguiram o leito de UTI, e eu fiquei na maternidade onde ele nasceu. Passei a noite na sala de recuperação e o meu marido que foi com o bebê para o outro hospital para acompanhá-lo. Eu fiquei na maternidade, meu irmão foi passar a noite comigo. No dia seguinte, quando eu acordei, fazia menos de 12 horas que eu tinha passado pelo parto. Eu tive alta do hospital porque todos os leitos estavam lotados. Estamos falando de um hospital privado. Eu não falei isso no início, mas eu tenho convênio de saúde, o melhor da minha cidade. Então eu estava num hospital privado
e ainda assim nós não tivemos leito de UTI neonatal disponível e nem leito para que eu ficasse num quarto depois do parto. Então, da sala de recuperação, eu já tive alta 12 horas depois, na manhã do sábado, e fui para esse outro hospital onde o meu bebê estava internado, para poder pegar ele, para ficar com ele. Momentos muito tensos, mas graças a Deus, também no momento do nascimento, como ele nasceu bem, ele nasceu respirando sozinho, não precisou de nenhum suporte, eu pude ficar com o meu bebê, né? Foi colocado ele junto comigo, depois levaram ele para pesar, para medir, aí meu marido que acompanhou, mas depois trouxeram ele de novo comigo. Eu ainda estava no bloco cirúrgico, mas trouxeram o meu bebê para ficar mais um pouco comigo. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar com ele em 2 momentos antes dele ser transferido para a UTI neonatal do outro hospital. No sábado de manhã, tive alta, mal conseguia andar, afinal passei por uma anestesia para poder fazer a cesárea, mas fui aonde o meu bebê estava, já pude pegar ele no colo desde o primeiro dia, né? Porque ele estava super bem, então eu já pude pegar ele no colo. Imagens que eu nunca mais vou esquecer, tanto do momento do parto, quando eu vi que o meu bebê estava bem, que ele estava respirando, que ele estava saudável, muito pequenininho, mas extremamente saudável. Nunca vou esquecer desta cena e nunca esquecerei também quando eu peguei ele no colo pela primeira vez dentro de uma UTI neonatal. Então Samuel ficou 5 dias na UTI neonatal deste outro hospital e após 5 dias ele foi transferido para o hospital onde ele nasceu e daí ele ficou no centro de cuidados intermediários, porque como ele estava super bem de saúde, mas era só questão dele ganhar peso, então ele não precisou passar o resto do tempo na UTI, mas ele ficou num departamento chamado UCI neonatal, que são os cuidados intermediários. Então lá ele ficou por mais 10 dias, até que ele chegou a 1,950 kg. Aí o pediatra dele, o do hospital, liberou para que eu pudesse ficar internada junto com ele em um quarto, onde nós passamos mais 3 dias. Então o total de internação do Samuel foi de 18 dias, sendo 5 dias na UTI neonatal, 10 dias na UCI neonatal e mais 3 dias que nós ficamos num quarto, onde eu e meu marido pudemos ficar com ele em tempo integral, que foi onde ele aprendeu de fato a mamar no peito. Quando os médicos tiveram 100% de certeza que ele estava conseguindo se alimentar bem, que ele estava conseguindo manter a temperatura corporal dele ótima, foi aí que ele teve alta. Então o Samuel teve alta no dia 10 de março, com 2,35 kg. Sobre a amamentação, foi uma luta fora a parte, que enquanto já é tão difícil ser mãe de UTI, e ainda a gente tem essa luta com a questão da amamentação, porque no início o Samuel se alimentava por sonda, com um pouquinho de leite que eu conseguia tirar. Então lá no hospital tem o lactário, onde eu ia várias vezes ao dia para estar extraindo leite. Eu não estava com muito leite no início, porque o que faz a produção de leite acontecer é o estímulo da sucção. Então, por mais que você use bombinha e aparelhos, nunca vai substituir a sucção real do bebê. Então, a minha produção de leite estava bem baixa, além de outros fatores. Parto prematuro, o bebê internado, toda a tensão que eu estava vivendo com essa internação, com tudo que aconteceu. Então,
nada estava favorável para que eu tivesse uma boa produção de leite. Mas graças a Deus e a ajuda de toda a equipe do hospital e também de uma consultora de amamentação que eu acabei contratando para me auxiliar, eu consegui ter leite. Claro que no hospital, nos primeiros dias, enquanto a minha produção ainda estava baixa, o Samuel era alimentado com o pouco de leite que eu coletava e o restante era dado fórmula para ele. Nos primeiros dias foi pela sonda. Ele utilizou sonda, acredito que por uns 7 dias. Depois ele já aprendeu a mamar na mamadeira. Então era colocado o meu leite na mamadeira quando eu conseguia coletar alguma coisa, e se não, ele tomava fórmula pela mamadeira. Ele pegou super bem na mamadeira. Claro que além dele estar mamando na mamadeira, todos os dias, várias vezes ao dia, ele era colocado no meu peito para estimular também a sucção. Mas como ele era ainda muito pequenininho, ele não conseguia sugar por muito tempo. Ele conseguia sugar desde o 5º dia de nascimento. Se eu não me engano, no 5º dia de nascimento dele, ele já foi colocado no meu peito e ele já conseguiu sugar um pouco, mas por ser tão pequeno, ele cansava muito rápido. Então a mamadeira foi a nossa auxiliar neste processo. Mas todos os dias era estimulado, até que a minha produção de leite começou a aumentar. E além do leite que eu tirava no hospital, eu também comecei a extrair em casa e guardar em saquinhos próprios para armazenar o leite materno e colocar no congelador, para que quando ele tivesse alta, caso ele não conseguisse pegar no meu peito, que alguma coisa desse errado, eu ia ter esse leite meu armazenado para poder ofertar para ele na mamadeira. E foi o que aconteceu. Quando a gente chegou em casa, que ele teve alta, ele mamava no peito, ele conseguia mamar bem no peito, mas como ele era pequenininho e precisava, ganhar peso, eu pegava o meu leite, que eu já tinha estocado, e colocava na mamadeira e ofertava como complemento. Então, depois que o Samuel teve alta, ele nunca mais tomou fórmula, ele sempre tomou o meu leite, tanto no peito quanto na mamadeira, mas sempre o meu leite. Até que quando ele completou 2 meses de vida, ele recusou a mamadeira, ele não quis mais mamadeira, ele quis mamar só no peito. Graças a Deus, eu consegui, a partir dos 2 meses, amamentar ele exclusivamente só no peito. Hoje ele está com 4 meses, eu ainda tenho um bom estoque de leite materno congelado, mas eu não estou mais ofertando para ele na mamadeira porque ele não aceita. Mas eu tenho guardado para o caso de alguma emergência, se algum dia eu precisar sair e tiver que deixar ele com a minha mãe ou com o meu marido, então eu tenho a opção de estar ofertando o meu leite na mamadeira para ele. Mas até então, com 4 meses, dos 2 meses em diante, ele exclusivamente tem mamado no peito. Então, de forma resumida, é claro que nisso tem muito mais detalhes que eu ainda quero contar para vocês. Inclusive, até vou dar um spoiler agora, mas eu vou falar isso em outro vídeo. Mas depois do parto, a minha placenta foi levada para análise. Então foi constatado de que eu tive uma insuficiência placentária. O Samuel nasceu com 34 semanas de gestação, porém o tamanho da minha placenta era compatível com 24 semanas de gestação. Além disso, ela apresentou também várias partes que estavam calcificadas e o cordão umbilical estava torcido. Então, neste laudo da placenta, vieram aí vários diagnósticos, mas que isso também é assunto para outro vídeo, que eu vou falar exclusivamente sobre insuficiência placentária. Mas de forma resumida, foi isso que causou o parto prematuro. Não foi pressão alta, como eu já falei, os meus exames todos estavam ótimos e foi algo que
não teve como ser evitado, porque simplesmente não tinha como saber que era isso, que a placenta não estava entregando o suficiente para ele. A gente só conseguiu ver que tinha algo errado quando ele parou de crescer, e mesmo assim, ainda os exames continuavam bons, até que veio o Doppler alterado. Então, se você está grávida, faça sempre ultrassons com Doppler, porque é isso que vai mostrar o quão saudável está o seu líquido amniótico, a sua placenta, se o seu bebê está recebendo tudo que ele precisa dentro da sua barriga. Então, graças a Deus, a gente conseguiu descobrir a tempo, porque a restrição de crescimento por causa de insuficiência placentária é uma causa de perda gestacional tardia, que geralmente esse problema ele aparece após as 30 semanas. Então, é uma das principais causas de perda gestacional tardia. Apesar de todo o susto, de todas as dificuldades que a gente enfrentou, mas eu sou muito grata a Deus por ter descoberto a tempo e ter dado tudo certo. Hoje eu consigo falar do assunto tranquilamente, porque deu tudo certo. Eu e o Samuel superamos a minha internação, o parto prematuro, a restrição de crescimento dele, superamos a UTI neonatal, superamos o desafio da amamentação, com muita ajuda, é claro, mas nós superamos. Então este é um breve relato de um parto prematuro de bebê com restrição de crescimento. E se você quiser acompanhar mais sobre este assunto em específico, eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Muito obrigada pela sua atenção. Não deixe de se inscrever no canal. Até mais!